Então, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, nós vamos meditar na mensagem do Evangelho. O título que eu coloquei aqui foi a mensagem pura e simples do Evangelho. Por que eu vou falar sobre essa mensagem? Essa mensagem do Evangelho, que são as boas novas de salvação de Cristo, tem sido esquecida. É uma mensagem que poucas pessoas, infelizmente, conhecem ela de verdade. Às vezes conhecem superficialmente. Mesmo pessoas que se dizem cristãs, muitas vezes não conhecem essa mensagem, nem conseguem falar dela para outras pessoas. Muitas pessoas dentro das igrejas hoje, que se denominam cristãs, não conhecem profundamente essa mensagem do Evangelho. Se você perguntar para elas, me fale aí da mensagem de salvação. Por que Jesus veio ao mundo? Por que Ele morreu numa cruz? O que foi que Ele fez ali por nós? Eu acho que eu digo sem medo de errar que uns 90% das pessoas dentro das igrejas não vai saber explicar. Ou se explicar, vai falar da maneira superficial. E na verdade essa é a mensagem básica da Bíblia, é a mensagem da salvação. E nós vamos meditar aqui nessa mensagem. Talvez ela tenha que ser dividida em duas partes, porque eu quero detalhar bem, para a gente compreender bem essa mensagem do Evangelho em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: Deus, Ele fez o homem e a mulher perfeitos. Eles viviam em comunhão total com Deus, ao ponto do Senhor visitá-los no jardim no final da tarde. Onde é que nós vemos esse relato? Em Gênesis 3, versículo 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Então, dá a entender esse versículo que Deus ele tinha o costume de visitar Adão e Eva no jardim do Éden. E nós sabemos pela palavra de Deus que Deus tinha uma comunhão profunda com Adão e Eva. Deus os criou perfeitos. Deus os criou puros. Deus os criou sem pecado nenhum. E eles viviam na presença de Deus. Tudo ali estava em harmonia, do jeito como Deus queria. Deus num relacionamento com o ser humano, a sua presença sendo manifestada na vida deles. Deus com certeza falava com eles face a face, como eu estou aqui falando com vocês. Não era de uma maneira obscura, difícil de se perceber. Não havia barreira nenhuma. Deus com certeza se revelava a eles todo dia, toda hora, falava com Adão e Eva. Eles tinham um relacionamento perfeito. Não havia maldade. No jardim do Éden não havia pecado, não havia violência, não havia doença, não havia nada de ruim, não havia sofrimento, tristeza, nada que existe de ruim hoje no mundo existia naquela época no jardim do Éden. Então, esse foi o plano original de Deus, foi o que Deus fez pela humanidade no início. É bom a gente ter isso em mente, porque Deus ele quer restaurar isso. Sempre que você lembrar do jardim do Éden, você se lembre que Deus ele quer restaurar isso. O grande objetivo de Deus na história, de ter mandado Jesus, de ter feito tudo o que Ele tem feito até hoje, é para restaurar essa comunhão que se perdeu e que havia lá no jardim do Éden, essa comunhão perfeita. O grande propósito de Deus para a humanidade é levar o homem e a mulher a viver novamente naquele estado de comunhão perfeita com Deus no paraíso. Que nós vamos viver esse paraíso na Nova Jerusalém. Eu ainda vou falar sobre isso. Mas a história começou assim e ela vai terminar desse jeito. Porque Deus não vai deixar que os seus planos sejam frustrados. O seu plano foi viver em comunhão com os seres humanos que Ele criou. E Ele vai realizar isso.
Infelizmente, não vai com todas as pessoas. Mas Deus vai realizar isso com uma boa parte da humanidade, aqueles que crerem no Senhor, em Jesus Cristo. Então, esse é o ideal de Deus. Essa comunhão plena no jardim. Só que, infelizmente, o que aconteceu? Essa comunhão se perdeu. Essa comunhão foi quebrada. Deus criou tudo perfeito, mas não continuou assim. Essa comunhão se acabou do jeito como era lá. Não porque Deus quis, não foi porque Deus quis. Nós vamos ver aqui que foi porque o homem e a mulher se afastaram de Deus. Porque Deus nunca se afasta de ninguém. Deus nos ama. Deus faz tudo para ter comunhão conosco. Ele nos criou para andar na sua presença, para adorá-lo, para glorificá-lo, para viver com Ele, sabe, para andar com Ele. Essa é a vontade dele. Ele deseja isso muito mais do que nós, ter essa comunhão. Então nunca é Ele que se afasta. Quem se afasta são as pessoas. Então o que aconteceu? Deus deu a eles a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão morreriam. Era uma árvore que tinha também lá no jardim, essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles, em desobediência, comeram. Então a morte passou a todas as pessoas. Onde é que a gente vê isso? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então olha só, Deus colocou eles no jardim, mas Deus colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal lá, e Deus disse para eles: não comam. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Em outras palavras, vocês vão perder a comunhão comigo. Por quê? Porque Deus é vida. Se relacionar com Deus é ter vida. Morrer é se afastar de Deus. A morte que eles iam experimentar aqui, e que experimentaram, e que nós experimentamos também, em consequência disso, é a morte física do corpo, a morte espiritual, onde o espírito, que é a parte que se conecta com Deus, perdeu a comunhão com Deus, foi quebrada a comunhão do nosso espírito com Deus. É a morte espiritual e a morte eterna. Deus não detalhou aqui, mas o resto da Bíblia detalha que tipo de morte foi essa. A morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Depois que o ser humano pecou, ele caiu nessa condenação. Esse juízo de Deus, essa condenação estava sobre ele, dele estar separado de Deus por toda a eternidade. Então Deus deu o aviso para eles não comerem dessa árvore. Aqui eu quero explicar uma coisa também, para a gente compreender melhor. Por que Deus colocou essa árvore no jardim, afinal de contas? Tem muita gente que questiona isso, querendo questionar a bondade de Deus. Eu mesmo era um desses, quando eu não acreditava em Jesus. Eu lembro que eu questionava a minha avó, que já partiu para a glória e vinha me evangelizar. Eu questionava: vó, eu não acredito em Deus. Como é que pode Deus ter criado um jardim perfeito, colocado as pessoas lá, e aí coloca uma árvore com um fruto que eles não podiam comer, sabendo que se eles comessem desse fruto, eles iam morrer? Deus era ruim, como é que Deus coloca uma árvore dessa no jardim? Eu ficava questionando, blasfemando de Deus. Hoje eu entendo o que eu vou explicar aqui para vocês, que eu creio que foi o que Deus me revelou, por que Ele colocou essa árvore lá. Deus, Ele nos criou para ter um relacionamento com Ele baseado no amor, com liberdade. O amor, para ser verdadeiro, ele tem que ser livre, ele não pode ser imposto. Se Deus tivesse colocado eles no jardim sem nenhuma opção deles rejeitarem a Deus, Deus estaria impondo um relacionamento com eles.
Deus estaria dizendo em outras palavras, vocês só têm essa opção, se relacionar comigo. E aí se acontecesse no coração deles desejarem se afastar de Deus, deles desejarem desobedecer, como aconteceu depois, eles desejaram comer do fruto e desobedecer, e aí comer do fruto foi uma concretização desse desejo. Então se eles viessem a ter esse desejo, eles não teriam uma opção de rejeitar a Deus, de concretizar essa rejeição de Deus. Então o que ia acontecer? Eles iam viver num relacionamento forçado com Deus, sendo que eles não queriam. Então Deus nunca quis impor e dizer para eles, olha, vocês só têm essa opção, se relacionar comigo. Deus ofereceu tudo de bom para eles, mas em outras palavras Deus disse, olha, vocês têm a opção de não querer tudo que eu estou oferecendo. Vocês são livres. Eu quero que vocês me amem porque realmente vocês querem me amar, querem se relacionar comigo. Então escolham me amar, escolham usufruir de tudo aqui sem me desobedecer. Se vocês me desobedecerem, vocês vão se afastar de mim. A escolha é de vocês, vocês são livres. Assim como Deus faz hoje com as pessoas. Deus não impõe o amor dele para ninguém. Deus chama as pessoas ao arrependimento, Deus chama os pecadores para se converter. Deus não obriga ninguém a isso. Deus oferece a salvação para todos. Mas Deus não obriga a pessoa. A pessoa é salva se ela der espaço para Deus agir no coração dela e salvá-la. Como diz lá em Apocalipse 3:20, é uma ilustração muito boa disso, que Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele disse isso para a igreja de Laodiceia, que estava afastada dele. Então a igreja tinha a opção de abrir a porta para Jesus ou não. Porque o relacionamento com Jesus não é imposto. Então Deus não estava impondo um relacionamento para eles. Mas Deus deixou a opção. Olha, se vocês quiserem me desobedecer e se afastar de mim e viver uma vida morta, vocês podem comer dessa árvore. Mas eu não quero que vocês façam isso. É o que Deus estava dizendo. Não comam dela. Se vocês comerem, vai acontecer isso. Só que infelizmente eles comeram. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o diabo tentou Adão e Eva, eles caíram na tentação, comeram do fruto, e isso foi a desgraça da humanidade. Foi esse ato de Adão e Eva comerem do fruto proibido e descaradamente desobedecerem a Deus. Por causa disso aconteceu o que está lá em Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou no mundo, o pecado no mundo, que homem foi esse? Adão. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o que foi que aconteceu? Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo. O pecado não era plano de Deus, não era propósito de Deus. Deus não criou a maldade, o pecado. Deus apenas deixou a possibilidade que se eles desobedecessem, o pecado entraria no mundo, a maldade. Então, eles pecaram, comeram, o pecado entrou no mundo, ou seja, a maldade se instalou no coração do homem. O homem se tornou conhecedor do bem e do mal, mas não como Deus, que conhece o bem e o mal, mas Deus não é mal. Deus não pratica o mal, embora ele saiba o que é a maldade e o que é o bem, porque Deus conhece tudo. Mas o homem conhece de experimentar, de ser mal, de ter maldade no coração. Ele passou a conhecer no sentido de ter experiência, passou a ser conhecedor do bem e do mal. Por causa disso, o pecado entrou no mundo e, como diz aqui, pelo pecado, a morte. A morte veio pegando carona. O pecado entra no mundo, a maldade, como consequência do pecado, vem a morte. A morte sobre todos os homens. Por isso que todos pecaram, ou seja, todos hoje pecam e cometem o que é mal aos olhos de Deus. Por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva, que corrompeu o coração deles. Consequentemente, todos aqueles que nasceram de Adão e Eva nasceram com o coração corrompido, nasceram afastados de Deus,
nasceram já com maldade no coração. Eu vou já explicar isso aqui. Então o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo. O homem e a mulher passaram a morrer no corpo, no espírito e a estar debaixo de condenação eterna. Então isso foi a grande desgraça da humanidade. O que foi que aconteceu por causa disso? Como é que ficou o relacionamento do homem com Deus? É o que eu vou falar agora. Todos se tornaram escravos do pecado e perderam a comunhão com Deus. Todas as pessoas. É por isso que hoje o estado natural do ser humano é de distanciamento de Deus, de afastamento de Deus. É o estado natural das pessoas quando nascem. Toda pessoa que nasce, nasce assim. Ninguém nasce em comunhão com Deus. As pessoas nascem em pecado e afastadas do seu Criador, sem comunhão com Deus. É por isso que Davi, num salmo, ele diz assim: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Porque ele já nasceu em pecado, foi formado já em iniquidade. Deixa eu mostrar para vocês os textos que dão base para isso. Romanos 3, do 10 ao 12, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Ou seja, não há ninguém perfeito. Não há nenhum justo. E a Bíblia ainda diz mais, não há nenhum sequer. Nesse capítulo de Romanos 3, 10, ele está descrevendo a situação da humanidade, de todas as pessoas. Então não há ninguém justo. Ninguém perfeito. Não há nenhuma pessoa sequer no mundo que possa dizer eu sou justo, no sentido real da palavra, de não cometer pecado nenhum. Só houve uma pessoa justa nesse mundo depois da queda. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi o único que nunca pecou. Nunca houve maldade nenhuma no seu coração. Fora ele, todas as pessoas são injustas. Porque elas pecam, têm pecado. Por mais boas, entre aspas, que elas sejam, elas têm pecado, elas cometem maldade. Então, não há ninguém que entenda, ou seja, não há ninguém realmente que conheça a Deus como deveria conhecer, que compreenda as coisas de Deus plenamente, não há. Todos nós estamos com um entendimento obscurecido. Por mais que a gente seja salvo e compreenda a revelação do Evangelho, o nosso entendimento ainda está obscurecido por causa do pecado. A gente não conhece Deus plenamente. Não há ninguém que busque a Deus. Como assim? Aqueles que são salvos não estão buscando a Deus? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que não há uma pessoa nesse mundo sequer que naturalmente tenha o coração inclinado para buscar a Deus. Não há. Ninguém nesse mundo decide por si próprio assim, agora eu vou buscar a Deus, eu quero Deus na minha vida, eu quero Jesus. Ninguém toma essa atitude. O coração do homem é inclinado para o mal, para fazer o mal. Ele só busca a Deus quando o Espírito Santo toca no seu coração antes e age na sua vida, chamando ele para a presença de Deus, levando ele a ser convencido do seu pecado e da necessidade de buscar a Deus. Enquanto o Espírito Santo não faz isso, ninguém toma a atitude de buscar a Deus. É por isso que na palavra de Deus diz assim, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não tivesse nos amado primeiro, a gente nunca tinha se voltado para amá-lo, nunca. E diz mais, todos se extraviaram, ou seja, se afastaram, e juntamente se fizeram inúteis, ou seja, incapazes de agradar a Deus, incapazes de ter comunhão com Deus por si próprios, inúteis, extraviados. Quando é que uma carga é extraviada? Quando ela se perde, vai para outro lugar que não era o seu destino. Foi o que aconteceu com a humanidade, se extraviou, se tornou inútil, afastado de Deus, sem capacidade de salvação. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. É o que diz aqui a palavra de Deus. Ou seja, isso não quer dizer que ninguém possa fazer nenhuma coisa boa, não é isso.
O que está falando aqui é que ninguém tem a capacidade de viver uma vida realmente na essência da sua vida fazendo o bem. Nós sempre somos uma grande mistura de bondade e de maldade. A gente faz coisas boas e peca ao mesmo tempo, ou seja, não há ninguém bom. Não há ninguém que faz realmente o bem de maneira plena, completa. E toda vez que a gente faz o bem, não é por mérito nosso, é por causa de Jesus agindo através de nossas vidas, ou então como resquício da imagem de Deus que não foi perdida completamente, que a gente ainda chega a fazer algum bem, mas nunca faz de maneira plena. Por isso que ele diz que não há quem faça o bem, não há nenhum só. Só quem realmente fez o bem de maneira completa foi Jesus Cristo. O restante das pessoas da humanidade fazem o bem, ora fazem o mal, são desse jeito. Mesmo aqueles que são salvos não fazem o bem de maneira completa e plena, porque ainda estão num corpo caído, num estado de queda, não foram restaurados completamente. Depois eu ainda vou explicar sobre isso. Então Romanos 3:23 também diz assim: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Então todas as pessoas pecaram e se separaram da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A manifestação visível da sua presença, a presença de Deus. Toda a humanidade se afastou da presença de Deus. É isso que está dizendo aqui. Todos, sem exceção, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o estado natural da humanidade. É o estado natural das pessoas no mundo. É esse estado de afastamento de Deus. Infelizmente, muita gente não compreende isso. Tem muitas pessoas no mundo hoje que pensam que elas já nascem num relacionamento com Deus. Quantas pessoas, quando a gente vai evangelizar, elas dizem assim: eu já tenho Jesus no meu coração, desde quando eu nasci. Eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre tive Deus na minha vida. As pessoas acham que porque elas estão em alguma religião, ou porque elas estão numa igreja, seja católica ou evangélica, porque elas nasceram ali numa igreja, numa religião, e isso automaticamente faz com que elas tenham um relacionamento com Deus. E isso é uma grande mentira, que tem levado muitas pessoas à condenação. Ninguém nasce em comunhão com Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que todos nascem em pecado. Ninguém nasce em comunhão com Deus. Todas as pessoas precisam, num determinado momento da sua vida, reconhecer que é um pecador, se arrepender e clamar por Jesus para salvá-lo. Do contrário, se ela não fizer isso, ela vai continuar num estado de condenação. Isso é uma grande mentira que o diabo tem dito para as pessoas, para que as pessoas não se convertam. O diabo tem feito elas acreditarem: olha, você já está na igreja desde criança, você está sendo ensinado na tradição dos seus pais, eles já te ensinaram, te levaram para a igreja, você foi batizado quando era criança, você já é um cristão, você não precisa se converter, você não precisa se arrepender dos seus pecados, pode continuar com a sua vida do jeito que está, porque está tudo certo, está tudo bem, você vai ser salvo, você vai para o céu. E isso é uma grande mentira. Muita gente vai ser condenado acreditando nessa mentira, que é salvo porque faz parte de uma religião desde criança, de alguma tradição. Ninguém é salvo por estar numa igreja desde criança. Ninguém é salvo porque os seus pais eram salvos. Cada pessoa tem que exercer a sua fé pessoalmente em Jesus Cristo. Quando ela chega a uma compreensão de quem é o Senhor e de que ela precisa de Deus, ela precisa ter a sua própria experiência com Deus. Caso contrário, ela vai continuar condenada. E não é um batismo na infância, ou uma carteirinha de membro da igreja, ou porque ela fez todos os rituais religiosos em alguma igreja que vai garantir a salvação para ela, não. As pessoas naturalmente estão debaixo de condenação, afastadas de Deus.
e precisam de um Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Mas Deus não nos criou para isso, para viver nesse estado de condenação. E não é da sua vontade que a humanidade viva assim. Ele nos ama demais, a sua vontade é nos ter perto dele, em íntima comunhão, em amizade profunda com Deus. Então, que a gente preste atenção nisso, que é muito importante. Deus ele não nos criou para viver assim. Como eu disse no início, não é o plano de Deus, não é o propósito de Deus que a humanidade esteja afastada dele. Não é da sua vontade. Assim como um pai, quando tem um filho, se o seu filho se afasta e está vivendo no vício, nas drogas, morando na rua, por exemplo, passando fome, sofrendo todo tipo de coisa, afastado dos pais, qual é a reação dos pais? É querer ir atrás desse filho, resgatá-lo, chamá-lo para a família novamente. Com Deus é da mesma maneira, só que numa intensidade muito maior. Deus nos criou para ser uma família com Ele, para ter um relacionamento de amizade, de amor com Ele, um relacionamento profundo de comunhão, de experimentar a pessoa de Deus, de, sabe, amá-lo e ser amado, de falar com Ele e Ele falar conosco, de andar com Ele continuamente em profunda comunhão, de adorá-lo, de contemplá-lo, de exaltá-lo, de desfrutar da sua presença, de viver uma vida glorificada em santidade. Essa é a vontade de Deus para a humanidade. As pessoas pensam que Deus vê a humanidade do jeito que está, no pecado, na violência, cheio de doenças, e as pessoas pensam que essa é a vontade de Deus. Quantas pessoas não dizem assim, Deus é ruim, por que Deus deixa a humanidade desse jeito? Por que Deus não intervém nessa situação? Por que Deus permite tanta miséria, tanta doença, tanta violência, maldade? Por que Deus não faz nada? Então, primeiro, Deus nunca quis essa situação. E isso foi culpa nossa, culpa do homem que se afastou de Deus. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Não foi Deus que causou essa desgraça que está hoje na humanidade. Não foi Deus. Deus nunca quis isso. Deus não está satisfeito com isso. Deus está muito mais triste com isso do que você. Deus está se importando com essa situação muito mais do que nós. Deus, mais do que ninguém, quer mudar essa situação. E Deus até já estabeleceu a maneira de mudar essa situação. Ele já estabeleceu. Eu vou já falar sobre isso mais na frente. Então Deus não quer a humanidade dessa maneira. É por isso que lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que levou ele a dar o seu Filho único, Jesus. Deus ama a humanidade. Deus se preocupa conosco. Deus, Ele quer mudar essa situação. Deus quer tirar a humanidade dessa situação. Deus quer nos levar a voltar à comunhão que as pessoas tinham com Ele no paraíso. Deus quer voltar a ser dessa maneira conosco. Essa é a vontade de Deus. A gente precisa entender isso. Tudo que Deus fez na história é para restaurar isso. Só que havia um problema. Havia um problema que impedia ou dificultava, melhor dizendo, para que Deus restaurasse a situação da humanidade. E sabe qual é o problema? Deus, Ele é santo e Ele é justo. Mas como assim, irmão? Isso é um problema, Deus ser santo e justo? Na verdade, Deus ser santo e justo não é uma coisa ruim. Pelo contrário. É muito bom que Deus seja santo e justo. Só que Deus sendo santo e justo, e nós sendo pecadores, injustos, que pecam, que têm maldade no coração, isso é péssimo para nós. Por quê? Porque se Deus ele é santo e justo, o que isso quer dizer? Que Deus vai ter que fazer justiça. Que Deus que é santo não pode tolerar o pecado. Um Deus santo não pode aceitar o pecado da humanidade. E um Deus que é justo tem que fazer justiça. Se Ele não fizer justiça, Ele seria um Deus injusto. Lá em Isaías 6, 2 e 3, fala um pouco dessa santidade de Deus.
Diz assim: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, Deus é santo. E aqui ainda se fala santo 3 vezes. O intuito de se falar santo 3 vezes aqui é para enfatizar a santidade de Deus. O quanto Deus é santo. O quanto Deus é puro. Salmo 97:2 diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Ou seja, o trono de Deus está firmado sobre justiça e juízo. É a base do seu trono. Então, esse é o caráter de Deus. Deus é santo. O que significa isso? Significa que Deus é puro. Deus não tem pecado nenhum. Deus não tem maldade nenhuma. Tudo que Ele faz é bom. Ele só tem pensamentos bons. Ele só deseja fazer o bem. E Ele não aceita na sua presença pecado. Ele não aceita maldade. Ele não aceita injustiça. Isso é que significa Deus ser santo. E aí é que vem a grande questão. Por ter esses atributos, Ele não poderia simplesmente nos perdoar e esquecer as nossas ofensas contra a sua santidade. Tem gente que pensa assim: por que Deus simplesmente não deixou para lá o que o homem fez? Por que Deus simplesmente não disse assim: tudo bem, meus filhos, não tem problema não vocês terem pecado, podem vir, eu vou ter comunhão com vocês novamente, não importa se vocês pecaram ou não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu vou aceitar vocês tranquilamente, a gente vai ter comunhão do jeito como era no paraíso. Não se preocupem que não vai ter punição nenhuma, não vai ter penalidade nenhuma, nenhum tipo de condenação. Eu vou aceitar vocês, eu vou esquecer o que vocês fizeram, sem vocês precisarem pagar nada, sofrer nada, sem ter sacrifício nenhum. Pronto, eu vou simplesmente perdoar. Por que Deus não podia fazer isso? Parece muito simples. Só que não poderia ser feito isso. Deus não podia esquecer o pecado simplesmente desse jeito e deixar para lá. Por quê? Por quê? Porque o pecador, ele precisava ser punido. O pecado, ele não poderia ficar sem consequência. Um justo juiz não pode simplesmente liberar um criminoso. Nem mesmo no nosso sistema judicial humano e falho é assim. Pare para analisar. Mesmo no nosso sistema judiciário, que é tão corrupto e falho, um criminoso, teoricamente, ele não pode ser liberto impune. Ele não pode deixar de ser punido. As próprias leis humanas estabelecem que se você cometer um crime, você tem que ser punido. Porque se você não for punido, não vai haver justiça. Imagine se você tivesse sido assaltado e torturado e a pessoa tivesse feito mal com você e de repente você chegasse lá no dia do julgamento, tá lá o criminoso que fez mal a você ou a sua família para ser julgado. E aí de repente o juiz que está lá julgando é um juiz injusto. E aí ele diz assim: olha, vamos deixar para lá, vamos esquecer o que esse homem fez, o crime que ele cometeu, deixa ele solto, não tem problema nenhum que ele fez, manda ele embora, vamos simplesmente esquecer e vamos seguir com a nossa vida. Como é que você se sentiria no tribunal? Eu tenho certeza que você se sentiria revoltado. Talvez você ia ficar gritando lá: mas isso é um absurdo, cadê a justiça? Tem que haver justiça, esse homem me maltratou, me feriu, me roubou e ele vai sair assim impune? Esse homem é um criminoso e vai voltar para a sociedade? Vocês vão aceitar ele como se ele não tivesse feito nada na sociedade de novo? Que tipo de justiça é essa nesse país? Não tem justiça aqui? Qualquer um em sã consciência ia ficar revoltado e ia protestar. Então por que a gente às vezes acha que Deus é diferente? Que Deus tinha que deixar para lá? Deus não podia simplesmente fazer isso. É por isso que o homem ficou debaixo de condenação.
Porque a justiça de Deus requeria a punição. A justiça de Deus requeria a morte do pecador. É por isso que em Romanos 6,23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa por pecar é morrer. Não tem outro salário para o pecado, é a morte. A recompensa para quem é pecador é morrer, é ser condenado. E qual é a principal morte que é aplicada para o pecador, que está debaixo de condenação? É o afastamento de Deus para o inferno por toda a eternidade. Esse é o castigo máximo, é a morte eterna. Em Hebreus 9,22 diz assim, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9,22. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso aqui foi Deus mesmo quem estabeleceu. Que se o sangue não for derramado, ou seja, se não houver uma punição de morte, o sangue ser derramado aqui significa isso, uma punição da vida ser tirada. Se uma vida não for tirada, se a pessoa não morrer por causa do pecado, não há remissão. Hebreus 9,22 diz isso, não há perdão. Deus não pode liberar o perdão se o pecador não for punido, se a iniquidade não for expiada, se não houver uma condenação por causa do pecado. E por que tudo isso? Porque Deus é justo, porque Deus é santo. Por isso que tem que haver uma punição. Por isso que as pessoas no Antigo Testamento, por isso que as pessoas de modo geral não podem ter comunhão com Deus. Quer ver um exemplo disso? A adoração no Antigo Testamento. A adoração no Antigo Testamento ilustra muito essas realidades espirituais. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. O Santo dos Santos era o local onde se manifestava a glória de Deus, no templo. E lá onde se manifestava a glória de Deus no templo, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano só. E ele entrava, ele tinha que fazer um sacrifício de um animal para poder aplacar a ira de Deus e Deus perdoar o pecado do povo. O que isso ilustra para nós? Que a humanidade está num estado de afastamento, não pode se aproximar de Deus por causa do pecado, e que para se aproximar de Deus tem que ter um sacrifício. Por que aqueles animais foram sacrificados no Antigo Testamento? Deus estava mostrando com aquilo que para haver perdão de pecados, tinha que haver um sacrifício, tinha que haver um derramamento de sangue para pagar pelos pecados. Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então essa é a realidade da humanidade. Os pecados das pessoas fazem separação, há uma barreira entre elas e Deus, que não permite que Deus as ouça. Deus encobre o seu rosto delas. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, ou seja, o rosto de Deus está coberto. As pessoas não podem ter comunhão com Deus por causa do pecado, porque elas estão debaixo de uma condenação de Deus por causa do pecado. Por que eu quis explicar tudo isso para vocês? Para a gente poder entender o porquê do sacrifício de Jesus. O porquê que era necessário o sacrifício de Jesus. O porquê que não havia uma outra possibilidade. É o que eu vou falar sobre isso agora. Então havia esse problema. A humanidade estava em pecado, e Deus é santo e justo, não tolera o pecado, Deus não podia ter comunhão com a humanidade. E agora? Como resolver esse problema? Como Deus voltar a ter comunhão com a humanidade se a justiça de Deus requeria punir o pecador, matar o pecador em vez de ter comunhão com ele? Como é que ia ser restaurado? O maravilhoso disso tudo, irmãos, é que nós não podíamos fazer nada. É como Jesus disse,
que a salvação é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus respondeu isso quando perguntaram para ele, então quem é que pode ser salvo? Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então o homem não podia fazer nada. A humanidade estava num estado de desgraça e condenação. Só que aí tem a grande questão. Deus nos amou. Deus não nos criou para isso. Então Deus mesmo toma a atitude de resolver esse problema da sua maneira. Deus providencia a solução. Aqui é que está a maravilha do Evangelho. Deus providencia a salvação. Deus providencia a solução desse problema que havia e que causava essa separação para que pudesse voltar a haver uma reconciliação entre o homem e Deus. Deus mesmo tomou a atitude. E qual foi a solução de Deus para esse problema? Foi enviar o seu único filho, Jesus Cristo, por amor a nós, para morrer na cruz do Calvário e assim satisfazer a sua justiça, a justiça de Deus. Então essa foi a solução de Deus. Deus decidiu, o homem não pode salvar a si mesmo, mas eu quero salvá-lo. Então eu vou enviar o meu filho, Jesus. Eu vou enviar o meu filho que é perfeito. Ele vai ser o Salvador. Ele vai ser aquele que vai resgatar a humanidade. Ele vai ser aquele que vai trazer as pessoas de volta para mim. É por isso que Jesus diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio a esse mundo com uma missão de resgate. Jesus veio do céu para a terra para resgatar a humanidade. É como alguém que vai a algum local onde tem alguém que está sequestrado, que está cativo, que está preso, que não pode sair de lá e alguém tem que ir lá para tirar aquela pessoa do cativeiro para trazê-la de volta para casa. Jesus foi esse resgatador. Foi o que foi enviado para resgatar a humanidade, com a missão de nos levar de volta para Deus, de restaurar todas as coisas. É por isso que lá em João 1:29 diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando João Batista olha para Jesus, ele tem uma revelação de Deus ali para ele. E é por isso que ele fala isso. E diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, está ali, é Ele. É a salvação de Deus. É o Cordeiro perfeito que vai tirar o pecado do mundo. Que vai arrancar do mundo aquilo que está separando as pessoas de Deus, que é o pecado. É o Cordeiro que vai pôr fim à escravidão, que vai trazer perdão, libertação, salvação para o povo, para a humanidade. É por isso que Simeão, quando viu Jesus e pegou ele no colo quando era bebê, disse assim, Senhor, obrigado. Agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus era a salvação providenciada por Deus para a humanidade. Em Colossenses 1,14 diz assim, em quem, falando de Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, sem sangue não há remissão de pecados. Então Deus não queria derramar o nosso sangue nos punindo. E mesmo que Deus derramasse o nosso sangue nos punindo, não haveria perdão de pecados para nós, só haveria punição. Mas o sangue de Jesus sendo derramado, ele conquistou remissão de pecados, perdão de pecados, redenção. Então Jesus foi a solução providenciada por Deus. Eu quero finalizar essa parte de hoje mostrando como foi que Jesus fez isso.
aqui está o coração do Evangelho agora. Como foi que Jesus fez para conquistar essa salvação para nós? Que a gente não podia. Como foi que Jesus fez para reconciliar essa justiça de Deus com o seu amor e fazer com que a gente fosse salvo? No momento em que estava sendo crucificado, Jesus levou sobre si os nossos pecados. É claro que os nossos pecados não é uma coisa literal. Quando diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados, significa que sobre ele estava a condenação que os nossos pecados mereciam. Então, para sofrer no nosso lugar o castigo que a justiça de Deus requeria, ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Tudo aquilo que nós merecíamos sofrer por causa dos nossos pecados, ele sofreu por nós. Antes de eu ler aqui os versículos bíblicos, deixa eu explicar um pouco o que eu quis dizer aqui. No momento que Jesus estava ali na cruz do Calvário, às vezes as pessoas assistem os filmes sobre Jesus, mas não entendem o que estava acontecendo ali. Elas assistem, choram, ficam emocionadas, mas elas não compreendem por que Jesus estava sofrendo. Por que o Filho de Deus estava sofrendo tanto? Por que ele teve que passar por tudo isso? Por tanta humilhação, por tanta dor, por tanta rejeição? Por que o Filho de Deus teve que morrer numa cruz? Que era uma morte que era dada para criminosos. Por que Jesus teve que morrer na cruz? A explicação é: Jesus, quando ele morreu, ele estava sofrendo a punição que a gente merecia sofrer. Olha só como foi que Deus resolveu o problema. Deus mandou Jesus por nos amar e para poder nos perdoar e satisfazer a sua justiça na pessoa de Cristo. Em vez de punir a nós, Deus resolve punir o seu Filho. Veja que coisa tremenda isso. Deus nos livra da punição. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para a humanidade: olha, eu não vou punir vocês. Eu vou punir o meu Filho no lugar de vocês. Vocês merecem morrer, porque vocês são pecadores, mas quem vai morrer é o meu Filho Jesus. É Ele que vai morrer na cruz. É Ele que vai ser punido. Mesmo Ele sendo inocente, Ele vai sofrer a punição que vocês merecem. E aí toda a ira de Deus foi descarregada sobre Jesus. A ira de Deus por causa do pecado. Porque o pecado atrai a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É o fato de Deus condenar as pessoas, de Deus exercer juízo, castigá-las por causa do mal que elas fizeram. O pecado atrai a ira de Deus sobre as pessoas. Mas o que Deus fez ali na cruz? Deus canalizou toda a sua ira, que era direcionada para nós, e colocou sobre a pessoa de Jesus. Toda a ira de Deus que era para vir sobre a humanidade caiu sobre a pessoa de Cristo, do Filho de Deus. Ele sofreu ali a punição. Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Não é à toa que Jesus diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? O que estava acontecendo com Cristo ali naquele momento? Ele estava sentindo a dor da separação do Pai. Embora essa separação não tenha acontecido de fato, realmente, porque o Pai estava ali o tempo todo, mas Jesus ali, ele sentiu a dor que o pecado traz, a dor da separação. Ele sentiu ali na cruz, porque todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Enquanto ele estava sendo punido ali, Deus não manifestou a sua presença naquela hora. Jesus estava sozinho ali naquela cruz, sofrendo, carregando sobre si as nossas dores, sofrendo a punição da parte de Deus. Por isso que ele se sentiu abandonado pelo próprio Pai. E ali ele carregou os nossos pecados sobre si. E tudo aquilo que a gente merecia sofrer,
ele sofreu no nosso lugar. Voluntariamente ele decidiu se entregar por nós. Jesus foi aquela pessoa que disse assim: Pai, não puna eles, não castigue eles, eu vou levar sobre mim a punição que eles merecem. Castigue a mim, derrame sobre mim da sua ira. Eu vou sofrer a punição que eles merecem, para poder conquistar para eles o perdão de pecados. Então deixa eu ler aqui alguns versículos da Bíblia que provam isso. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, Jesus realmente foi afligido. Ele foi ferido de Deus, ou seja, foi Deus mesmo que o feriu. Foi Deus. Deus que o feriu ali na cruz. E oprimido. Mas ele foi ferido por quê? O texto vai dizer agora. Por que ele foi ferido por Deus? O texto de Isaías, mais na frente, até diz assim, que agradou a Deus moê-lo. Não é que Deus sentiu prazer em moer Jesus, em triturar Jesus ali na cruz, sofrendo. Quando diz que agradou a Deus, é que foi um sacrifício agradável a Deus, no sentido que esse sacrifício aplacou a ira de Deus e conquistou perdão para a humanidade. Então ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então toda vez que você se lembrar de Jesus crucificado, se lembre que ali ele estava morrendo por nossa causa, por causa do nosso pecado. Não eram os seus pecados, eram os nossos. A punição ali, quem merecia, éramos nós. Nós merecíamos estar naquela cruz. Nós merecíamos ser punidos porque pecamos contra Deus. Nós merecíamos todo aquele sofrimento e rejeição e humilhação. Quando o Filho de Deus inocente estava sofrendo tudo aquilo ali, quem era para estar ali era eu e você. Mas ele foi no nosso lugar. Por causa dos nossos pecados, ele foi moído e foi ferido. O castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo de Deus, a ira de Deus que foi derramada sobre ele, mas que nos traz a paz, ou seja, traz reconciliação com Deus. Esse castigo estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, pelo que ele fez na cruz, nós fomos sarados. Foi restaurada a nossa comunhão com Deus por meio do seu sacrifício. Romanos 3,25 diz: ao qual Deus propôs, ou seja, Deus estabeleceu Jesus para propiciação, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Ou seja, Deus estabeleceu Jesus ali para ser aquele que ia fazer propiciação dos pecados. O que é essa palavra tão difícil, propiciação, que a gente vê na Bíblia e às vezes não entende? Propiciação significa fazer um sacrifício para tornar Deus propício a nós, para fazer Deus se voltar para nós. Então Deus fez um sacrifício ali na cruz, Jesus fez um sacrifício na cruz para aplacar a ira de Deus que estava sobre a humanidade, para fazer Deus se tornar favorável à humanidade. Então Jesus toma sobre ele, toda a ira de Deus cai sobre ele, ele é punido ali no nosso lugar, para que Deus pudesse se tornar favorável à humanidade, para que Deus pudesse se voltar para a humanidade, porque Deus não podia ter comunhão conosco, como eu disse antes, por causa do pecado. Então Deus propôs Jesus para propiciação pela fé no seu sangue. Ou seja, a gente se apossa disso que ele conquistou na cruz pela fé no seu sacrifício, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus.
Então aqui está dizendo que Deus demonstrou a sua justiça na cruz. O que significa isso? Como eu disse antes, que Deus precisava punir o pecador, porque o pecado, ele tem que ser punido. O salário do pecado é a morte. Então Deus, quando ele pune Jesus na cruz, castiga Jesus no nosso lugar, a justiça de Deus é estabelecida. A justiça é feita naquele momento. Ali a justiça de Deus foi satisfeita. Deus, como um justo juiz, ele aplicou a punição justa, só que não sobre nós, aplicou sobre o seu filho. E aí o seu filho satisfez a justiça de Deus, para que Deus pudesse se tornar agora favorável para nós e nos desse o perdão de pecados. João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, eu vou depois falar sobre isso, mas já adiantando aqui. Quando a pessoa crê em Jesus, reconhece o sacrifício que ele fez e o reconhece como Salvador e Senhor da sua vida, o que acontece? Ela tem a vida eterna. Ela recebe o perdão de Deus porque a justiça de Deus já foi feita. Então Deus pode liberar o perdão agora de graça, porque Jesus já pagou o preço, Jesus já sofreu o que a gente merecia no nosso lugar. Só que o que acontece também? Aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Veja só, então quando a pessoa crê em Jesus, a ira de Deus que foi derramada sobre Jesus não cai mais sobre o pecador que recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador. A ira de Deus foi desviada do pecador para Jesus na cruz. E se o pecador se arrepende, a ira de Deus não cai mais sobre ele. Só que quando ele não se arrepende, a ira de Deus permanece sobre aquela pessoa. A ira de Deus que vinha permanecendo sobre a humanidade durante toda a história, que foi derramada sobre Jesus, aquele que rejeita Jesus, a ira de Deus continua sobre essa pessoa, porque ela está rejeitando o sacrifício que Jesus fez, rejeitando o que Jesus fez, sofrendo a punição da ira de Deus sobre ele. Quando a pessoa rejeita, aí a ira de Deus continua sobre aquela pessoa que não se arrepende. Romanos 5,9 diz assim também: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5,9. Então, quando nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus, nós somos salvos da ira de Deus também. A ira de Deus que ia vir sobre nós por causa do pecado, deixa de vir sobre nós. Deus não vai nos punir mais, porque ele já puniu o Filho dele. E aí nós somos salvos da ira. Então, o que aconteceu mais na cruz aqui? Ele se tornou maldito para que nós pudéssemos ser abençoados. Ele levou nossas injustiças para poder nos fazer justos. Aqui eu estou falando de Jesus. Ele levou os nossos pecados sobre si para poder nos fazer santos. Ele pagou o preço por nós para que pudéssemos receber a salvação de graça. Então a salvação é de graça para nós, mas quem pagou o preço alto foi ele. Ele foi punido para que a gente não sofresse condenação nenhuma. Ele sofreu a ira para que a gente recebesse da parte de Deus somente o amor, e não a ira de Deus, mas somente o amor. Ele foi humilhado para que a gente pudesse ser exaltado, ou seja, pudesse voltar a estar exaltado na presença de Deus. Ele morreu para que a gente pudesse viver. Foi a troca mais injusta feita na história, se você for prestar atenção. O justo, perfeito e santo Filho de Deus foi condenado para que a humanidade, que é depravada, pecadora, impura, injusta e blasfemadora de Deus, fosse perdoada por Deus. Se você reparar, aos olhos humanos, foi algo injusto.
porque alguém que era totalmente justo e inocente foi punido, para que alguém que era pecador escapasse da punição e fosse salvo. Só que na verdade não foi uma injustiça, porque Deus ele fez justiça, porque ele puniu o filho dele para nos salvar. É o que diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Vai explicar isso aqui que eu acabei de falar. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, 13 e 14. Então, Jesus se fez maldição por nós. Olha só, irmãos. Que grande foi o sacrifício que ele fez. Porque a pessoa que morria na cruz era considerado maldito. E Jesus levou sobre si maldição. Ele sofreu ali a maldição de levar sobre si os nossos pecados. E de sofrer ali na cruz a punição da parte de Deus, que só merece sofrer quem está debaixo de maldição. Então por que ele se fez maldito? Para que a gente fosse abençoado por Deus com a salvação. Se ele não fosse amaldiçoado com a punição na cruz, a gente nunca ia receber a bênção da salvação. Para que a bênção da salvação, que é a bênção de Abraão que fala que chegasse para nós, Jesus tinha que sofrer a maldição da cruz. 1 Pedro 3,18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Olha só, o justo sofreu pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Jesus, que era justo, sofreu como se fosse um criminoso, como se fosse alguém que tivesse cometido um crime bárbaro, porque a cruz só era para um grande criminoso. E Jesus sofre ali como se fosse um injusto, um pecador, sendo que ele não era, para que nós que somos injustos pudéssemos ser justificados por Deus. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus fez com que Jesus, que não tinha pecado, levasse sobre si o pecado, para que a gente, que é pecador, fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, para que a gente se tornasse justificado por Deus Santo. O Filho de Deus, que não tinha pecado, levou o pecado sobre ele. E por fim, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então Jesus, ele usufruía da vida em todos os sentidos. Então ele dá a vida dele por nós, morre no nosso lugar, para que a gente que estava morto pudesse receber a vida. Então tudo que Jesus fez ali na cruz foi uma grande troca. Ele sofreu tudo que a gente merecia sofrer, para que ele pudesse nos dar tudo aquilo que a gente não podia receber, que ele tinha direito de ter, mas que a gente não tinha: comunhão com Deus, santidade, ser abençoado, ser justificado, tudo o que Jesus usufrui naturalmente que a gente não tinha. Ele morre, sofre no nosso lugar para poder nos dar condições de ter tudo isso. Então por isso que ele foi o sacrifício perfeito de Deus para poder conquistar a salvação para a humanidade e nos oferecer perdão de pecados. No próximo domingo eu vou continuar essa mensagem e aí eu vou explicar os efeitos dessa salvação conquistada por Jesus na cruz. O que isso vai agora causar na vida das pessoas e como é que se faz para receber essa salvação e, consequentemente, o que acontece na vida de quem é salvo. Como é que anda uma pessoa salva nessa terra e o que vai acontecer com ela na eternidade. No próximo domingo eu vou estar falando sobre isso. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, nos faça
compreender cada vez mais essa mensagem do Evangelho, o seu sacrifício, e que a gente possa entender o que Jesus fez por nós e valorizar mais o sacrifício dele na cruz por nós. Em nome de Jesus, amém.